Bom dia. Seguir aqui o coração, né? De Deus está falando no meu coração. Meio gripado, então a voz vai estar ruim mesmo, né? Não tem jeito. Mas vamos seguir aquilo que o Senhor nos indica fazer. Primeira coisa a falar, se você gostar do canal, indica ele, mostra para outras pessoas. Como o Senhor me fala, sou apenas uma voz que clama no deserto, ou seja, a minha importância é zero, mas sim aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Isto é o importante e é isto que Deus quer, né? Que a gente vá falando, né? E além disso, vai haver aí no canal, né? Que você vai ver que tem mais de 70 vídeos. Vamos falar sobre crescimento espiritual, sobre utilização dos dons, sobre vários testemunhos, como Deus age, explicações de coisas assim bem diferentes, né? Tenho colocado vários videozinhos de padres falando que, como eu falei, às vezes a gente tem que mostrar, principalmente aqueles padres que estão falando mais forte de Deus. Tem vários falando, mas mais forte de Deus, que estão trazendo mais a mensagem de salvação. Tem uns que não, né? Deixa pra lá. Então, tenho botado isso também. Então, na verdade, é tudo para as pessoas verem que tem um caminho, né? Tem um jeito de fazer as coisas em Deus, e Jesus é o mestre de tudo isso. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E nós temos que dar testemunho e tentar mostrar esse caminho. Então, queria falar hoje uma coisa que estava vindo no coração, que é um texto bíblico, que é o Mateus 6:24 até 31 ou 32, eu nem sei mais, mas que fala, né, mais ou menos assim, né, porque eu não estou com a Bíblia aqui, mas que vai falar das preocupações exageradas. Esse texto, antes de falar sobre ele, qual é a relevância dele? A relevância dele é que Nossa Senhora em Medjugorje, desde o começo das aparições, ou seja, 40 anos, fala sobre esse texto, né? Fala para as pessoas lá de Medjugorje, dos grupos de oração de lá, para lerem esse texto, meditarem e orarem esse texto. Então, quer dizer alguma coisa, né? Então, tem um significado aí por trás. Então, ela manda as pessoas lerem, orarem esse texto, acho que é toda quinta-feira ou toda sexta-feira, há 40 anos. Tem alguma coisa aí, né? Deus, quando insiste muito, é porque tem alguma coisa aí. E o que é esse texto, né? Se você for pegar lá, primeiro começa assim, né? Não podeis servir a dois deuses, porque um amarás a um ou amarás o outro. No meio do caminho não dá para ficar. E você vê muita gente, até padres, a igreja, muitas vezes tentando fazer aquele acochambrar de aceitar o mundo, as ideias do mundo com as ideias de Deus. Cara, tá errado. Quem fala isso? Jesus. Jesus falou isto, né? Não podeis servir a dois senhores, ou você é de Deus, ou você é do Deus do mundo, dos deuses dos mundos, né? Que não são deuses, é óbvio, né? São criaturas infernais. Mas Jesus falou, você não pode, né? Dai a César o que é de César. Você vai ver várias vezes que Jesus vem falando sobre isso. Então, não podeis servir. Ou você vai andar no caminho de Deus e vai, com a sua trajetória de vida, ir para a casa do Pai no final da sua vida, ou você vai caminhar pelo mundo e vai acabar no inferno. Ponto, né? Não voa. Tem gente que começa a fazer mirabolâncias. Eu vou ser um pouco direto, mas foi isso que está escrito, né? Como Jesus fala, vocês vão nesse caminho do mundo, os mundanos, e vocês vão acabar no lugar de ranger de dentes, das aflições. Onde é isso? Inferno. Então, primeira coisa dessa mensagem. Segunda coisa, ele vem falando sobre a providência divina. A gente não entende essa palavra porque a gente acredita muito no nosso intelecto, na minha capacidade, no que eu posso, deixo.
Durante a vida você vai ter várias dificuldades e você vai ver que muitas vezes o seu intelecto, a sua força, as suas amizades, o dinheiro que você tem ou represente, não significa absolutamente nada. Eu já rezei várias pessoas que chegam, né, com dinheiro, com tudo aquilo que você vai, chega no hospital, está no CTI, está na última. Tem todo o dinheiro, tem todos os médicos, tem todos os melhores hospitais. Não serve de nada. Mostra a nossa fraqueza, o nosso nada, a nossa impotência. E chega lá um rapaz que não é ninguém, que é um vento que passa, que leva o nome do Senhor, que tem por mestre Jesus, o Senhor dos Senhores, impõe a mão dele, fraca, nada demais, reza um pouquinho, conversa com o pai e a pessoa fica boa. Já vi muita gente ficar abestalhada com isso, né? Então, Deus está dando uns toques, Deus fala, Deus mostra, mas a gente não quer obedecer. A rebeldia é grande. E aí, continuando essa brincadeira, e aí nós vamos ter, esse texto vai continuando, e o texto vai continuando, ele vai falar mais depois que da providência divina, que a gente se preocupa muito com isso, e ele vem falar lá da natureza, como se veste o trigo, como Deus reveste ele de glória, tal, e sendo que aquilo não é nada, um pedaço de mato, vegetal, porcaria nenhuma, e que daqui a pouco vai ser jogado ao fogo, e mesmo assim Deus se preocupa muito com aquilo. Então, e como a gente é mundano e se preocupando com as coisas do mundo, e nós somos chamados a nos preocupar com as coisas de Deus. E aí o texto incrementa, falando, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, Deus fala, ele inverte todas as coisas, porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo para o mundo e que Deus vai nos ajudar, né, no processo. Não é assim que Jesus falou. A ordem das coisas de Deus é sempre o contrário, né? Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, buscai as coisas do alto, buscai Jesus, buscai a vida com Ele, trabalha junto com Ele e deixa que Ele te dê todo o resto. E Deus chama de o resto, a sua vida inteira, de acréscimo. Olha como a mudança de patamar. Então nós temos que entender que a regra é o contrário. Então Deus está falando de providência, ajuda do alto. E como a ajuda do alto funciona? Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto virá em acréscimo. É assim que funciona. E depois Deus fala assim que os dias são maus e cada dia tem que ser a sua própria preocupação. Então ele vem ainda trabalhando uma outra questão da ansiedade que a gente tem, do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Deus fala assim, apacenta teu coração. Os dias são maus, são difíceis, são complicados. Hoje você tem a sua preocupação de hoje e isso te basta. A de amanhã será feita amanhã. Olha só como... E olha que Jesus falou numa época que você não tinha empregos, carteira assinada, já nada. Você está trabalhando no dia de hoje e amanhã você não sabia nem onde você ia trabalhar na maioria das vezes, né? Então, olha só a dinâmica do ensinamento de Jesus. Então, ele vem com essa dinâmica toda e depois disso aí vai para a nossa vida, né? 40 anos falando, vai te pegar em vários momentos da tua vida, né? Momentos iniciais da tua conversão. Isso, no começo da conversão, o que significa buscar primeiro o reino de Deus? É simples. Acolhe o que Jesus está te falando. Só escuta. Não precisa fazer grandes coisas. Vai ali, faz uma coisinha, vai num grupo de oração, reza um terçozinho. É o suficiente. Mas depois que você vai crescendo, você vai amadurecendo, né? E a nossa fé vai mudando para algo muito mais profundo. No começo, a nossa fé é fé de uma relação de pedinte, né? Tá toda hora pedindo a Deus uma coisa, pedindo uma graça, pedindo por alguém, pedindo. É uma fé de pedinte, não é a fé de um filho de Deus, mas uma fé de pedinte. Mas a nossa debilidade é tanta que Deus entende. Mas com o passar do tempo, ele vai falar, não, chega dessa fé de pedinte, cresce, querido. Você não é mais aquela bebezinho tal na fé que tá... né? Vem andar comigo, aí você vai buscar primeiro o reino de Deus. Então Deus já está falando para você evoluir essa tua busca, evoluir para estudar, evoluir para uma oração mais profunda, conhecimento e tal, e aí você evolui já
Aí muita gente evolui para a segunda parte lá, é uma fé assim de troca. Senhor, se eu fizer isso, você me dá aquilo. Tem muita gente que está nessa fase 2, nunca conseguiu passar da fase 2 da fase de troca. Querido, isso é uma fase, Deus permite, porque Ele tem que te educar na fé. Mas vai chegar um momento que Ele vai falar, isso é pouco para ti, rapaz. Aí depois Ele vai te educar a uma fé que você pode viver no poder de Deus. Depois da fé de você viver no poder de Deus, você vai viver no momento da fé de agradecimento. Você só vai ficar agradecendo, Deus vai ficar te dando. Tudo vem de graça, tudo vem apenas porque você é diante de Deus. Você não tem que pedir, né? E muitas vezes o que você pede nem é por você, é pelos outros. Na maioria das vezes você já está só louvando e agradecendo. E Deus está te fornecendo. E o máximo que nessa parte que eu estava falando agora, né? É que você só pede, Senhor, aquele teu plano, olha como mudou, que se faça teu plano, se faça assim na terra como no céu. Você está rezando desta forma, faça assim na terra como no céu. Então você está um quarto, né, momento de conversão lá na frente. Como é que você está? Como é que você vive? Onde você está? Deus está te levando? Em que parte você está de oração? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. E nesses dias, para terminar, você tem que entender o tempo que você vive, o que está acontecendo sobre a terra. Você está no tempo de Jesus, você está no tempo de Macabeus, você está no tempo da primeira igreja, segunda, terceira, quinta, sexta. Aonde você está, querido? Qual é o tempo que está habitando sobre a terra hoje? Você tem que saber, porque isso também tem uma referência direta com buscar primeiro o reino de Deus. Senão você é um cego guiando outros cegos, você é um cego para não saber para onde você vai. Isso é muito perigoso, né? É a história do meu pai que falava, ele estava dirigindo atrás de um fusquinha numa serra, uma neblina danada, e o fusquinha estava indo lá toda, funcionando muito bem, e ele estava indo atrás, né, naquela estrada. Quando acabou o nevoeiro que ele passou o fusquinha, aí ele viu que era uma senhora com óculos de grau desse tamanho, que não enxergava um pau na frente. Cegos guiando outros cegos. Então, qual é o tempo de hoje? E por que Nossa Senhora está tanto falando sobre este texto e a providência divina? Se ela está falando, é porque você vai precisar. E você vai precisar viver neste tempo. Quanto mais a escuridão avança sobre a terra, mais você vai ter a necessidade da providência divina, tanto te guiando como arranjando as coisas para você. Arranjando o quê? Trabalho, arranjando as coisas certas, o lugar para você estar, a morada, a comida, tudo. A providência divina, ela abrange toda a sua vida. Toda a sua vida. Se você tem uma pessoa de hábito diário de oração da manhã, você vai ver que de manhã você começa o dia agradecendo a Deus por tudo aquilo que você tem, que Deus é, por que você tem e por aquilo que Ele tem que providenciar no teu dia. Aí você vê a tua fraqueza, que você tem que pedir a Deus que aquilo aconteça. E Deus é favorável, escuta as orações e faz acontecer. Mas você vai ver que há uma necessidade enorme de você entender a providência e, por 40 anos, quer dizer, uma coisa muito profunda, vamos nós, o povo de Deus, ter uma necessidade profunda de viver a providência divina, né? Porque a nossa força, o nosso intelecto, as nossas capacidades, o nosso poder aquisitivo não serão suficientes. Então, você pega e já anota isso, não será suficiente. E Deus está alertando para isso. Então, Deus está pedindo para você, leia esse texto lá de Mateus 6, 24 a 32 ou 31, já não sei mais, mas que ele vai falar sobre essa providência divina. Leia, saboreie, veja o que Deus está te dizendo. Porque se ele está perdendo tempo para te avisar, é porque é algo muito importante para você. Tá bom? Paz e bem.